Deus abençoe você e toda a sua família. Que o sangue de Jesus esteja nos cobrindo todos os nossos queridos, cobrindo tudo que nos diz respeito. Que o sangue de Jesus esteja em cima, embaixo, à direita, à esquerda. Que o sangue de Jesus esteja cobrindo a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor. Nós estamos num propósito até o final de fevereiro, buscando a presença de Deus. Todos aqueles que buscam a Deus vão ser presenteados por Deus, pois a intimidade de Deus é para aqueles que o buscam e é impossível agradar a Deus sem termos fé. Só pessoas que têm fé buscam a Deus e recebem presentes da parte de Deus. Deus prometeu para todos que estiverem nesse propósito, o buscando, separando tempo de qualidade com Ele. Pode ser todos os dias, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Você que vai definir com Deus, desde que você fique na presença dEle todos os dias e treine falar para Ele todas as suas necessidades, todas as áreas que você precisa de sabedoria, todas as áreas que você precisa da intervenção dele. Deus prometeu, Isaías 45, versículo 2 e 3. Eu irei adiante de você, endireitarei tudo que está torto, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Vou dar a você tesouros escondidos e riquezas guardadas em lugares secretos. Assim, você saberá que eu sou o seu Deus, o Deus que te chama pelo nome. Deus prometeu endireitar no mundo espiritual tudo aquilo que está desalinhado, tudo que está torto, tudo que está em caos, tudo que está em ruína. Deus prometeu que ia abrir lugares para passarmos, que até hoje foi emperrado para nós, estava bloqueado. É por isso que Ele vai derrubar as portas de bronze e vai despedaçar ferrolhos de ferro, nos dando acesso a coisas que até então não tínhamos acesso. Ele vai nos entregar tesouros escondidos e riquezas guardadas em lugares secretos. Ele vai entregar para cada um de nós, para que nós possamos entender que Ele é o nosso Deus, o Deus que nos conhece com intimidade, o Deus que nos conhece com profundidade, o Deus que tem zelo por nós, que tem um propósito, um futuro cheio de paz e de esperança para cada um de nós. Este é um canal de batalha espiritual, então estamos estudando sobre batalha espiritual neste propósito. Cada um de nós precisa ter claro o que estamos combatendo, o qual gigante queremos destruir, derrubar. E no dia de hoje nós vamos ver que vitórias exigem preparo. Essa palavra é muito forte, é muito profunda. Eu lhe peço que preste bastante atenção como forma de contribuição. Deixe o seu legal aqui no canal. Você que está chegando agora, se inscreva no canal. Ative o sininho, aperte o sininho para que o YouTube lhe avise cada vez que um novo estudo é publicado. Vamos lá, Efésios 6:11 diz: estejam equipados com todas as armas de Deus para que possam permanecer firmes sem cair nas astutas ciladas do diabo. Espírito Santo de Deus, eu quero orar ao Senhor, pedir a tua presença nas nossas vidas, pedir que abra os olhos espirituais de todos. Faça com que os ouvidos espirituais estejam atentos e alertas. Em nome de Jesus, que Satanás seja amarrado, sem força, sem poder e sem reforço. Que ele seja impedido de roubar a tua palavra, de roubar a tua revelação, de roubar os tesouros que o Senhor tem para nós, ó Pai. Envia os teus anjos trabalhando ao nosso favor, que nós possamos ter uma terra pronta, uma terra fértil, um coração aberto para a mensagem que o Senhor quer plantar. Nós recebemos a tua semente com alegria, nós recebemos a tua semente com vigilância, nós recebemos a tua semente adequada para as nossas vidas, o pão fresco que o Senhor está derramando para a semana que estamos vivendo, em nome de Jesus. O versículo nos diz que todos precisamos estar equipados com todas as armas de Deus para que possamos permanecer firmes sem cair nas astutas ciladas do diabo. Ele está deixando muito claro que o diabo trabalha com armadilha, com cilada, e que não são ciladas simplórias, são ciladas encobertas, astutas, sabidas para pegar cada um de nós na nossa fragilidade, na nossa desatenção. Mas ele diz que nós precisamos, então, estar preparados, equipados com as armas de Deus. As armas de Deus consistem em
oração. Consistem na armadura completa, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da preparação do evangelho da paz, escudo da fé e espada da palavra de Deus. As armas também são jejuar. As armas são pedir o poder do Espírito Santo. Nós precisamos conhecer cada uma dessas armas e precisamos manejá-las bem. Só vamos saber manejar algo que nós treinamos. A palavra de Deus diz que todos precisamos ser praticantes da palavra. Precisamos, então, praticar, manejar as armas de Deus. Não basta saber que elas existem, não basta saber que elas estão no livro de Efésios, que é o livro que fala sobre guerra, sobre batalha espiritual, no tratamento com as pessoas. É o livro que nos ensina a ficarmos alertas, é o livro que nos adverte sobre as astutas ciladas do diabo. O apóstolo Paulo é quem mais fala sobre esse tema. Os outros apóstolos falam também, mas o apóstolo Paulo, ele viajou todo o mundo da época dele, levando a palavra de Deus. E ele pôde viver confrontos enormes com o mal. Por isso, ele consegue distinguir e consegue nos ensinar, baseado em sua própria experiência, em seu próprio aprendizado, a maldade que o inimigo utiliza através das pessoas. E o versículo 13 de Efésios 6, ele reforça. Por isso, utilizem todas as armas de Deus para que possam resistir no dia em que algo de maligno vier à vossa vida e para que, depois de terem vencido tudo, continuem firmes. Nós somos, então, admoestados por Paulo em 2 versículos distintos que precisamos usar todas as armas de Deus. Porque ele insiste em falar que são todas. Porque muitas vezes nós vamos usar uma e não vai ser suficiente. Nós vamos precisar usar a segunda, a terceira, a quarta. E nós só vamos parar quando nós conseguirmos derrotar aquilo que se levantou contra nós. O maligno, ele vai vir contra nós. Paulo já está falando de forma muito, muito clara, mas ele também está falando, a parte final do versículo, é que nós vamos, no final, vencer tudo. E vamos vencer tudo se estivermos sabendo usar as armas de Deus. Vamos vencer tudo e vamos continuar firmes. Mas tem um porém. Esses 2 versículos, que foi o 11 e o 13 que eu li, eles fazem um sanduíche com o 12. E sobre o 12, eu também quero chamar a sua atenção. Nesse versículo aqui, muitas vezes é onde nós somos derrotados, porque nós esquecemos o que a palavra diz e nós andamos pelas vistas, andamos pelas nossas emoções. O versículo 12 diz o seguinte: pois na verdade o nosso combate não é contra os seres humanos, mas sim contra governos, autoridades, contra ditaduras que atuam nas trevas, contra verdadeiros exércitos de espíritos do mal, nos domínios celestiais. Eu vou repetir. Pois na verdade o nosso combate, a nossa guerra não é contra os seres humanos, mas sim contra, algumas versões dizem, principados, potestades, poderes e domínios. Essa versão diz governos, autoridades, ditaduras que atuam nas trevas, verdadeiros exércitos de espírito do mal nos domínios celestiais. Então nós precisamos lembrar esse versículo em todo o tempo. É um exercício constante. A nossa luta não é contra o nosso marido, a nossa luta não é contra os filhos que podem estar aprontando, a nossa luta não é contra o chefe, a nossa luta não é contra aquela pessoa que aprontou contra nós, e sim contra os verdadeiros exércitos de espíritos do mal nos domínios celestiais. Paulo fala isso no capítulo 6. O capítulo 6 é o último capítulo dessa carta, do 1 até o 6. Ele está falando de todas as formas que as pessoas podem entrar em problemas com Deus, entrando em problemas umas com as outras. Ele fala do tratamento de pais com os filhos, dos filhos com os pais. Ele fala do tratamento dos funcionários com os patrões e dos patrões com os funcionários. Ele fala do tratamento das pessoas comuns com a autoridade, com o governo. Ele vai falando de tudo onde nós tropeçamos. E tropeçamos muito em ficar com raiva das pessoas, em acreditar que aquela pessoa é o nosso arqui-inimigo, que ela
ela é uma pessoa do mal, dizemos mesmo com todas as palavras, aquela pessoa ali é uma pessoa do mal. E esse texto, ele diz o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós verbalizamos. Ele diz que o nosso combate verdadeiro, a nossa guerra não é contra os seres humanos, e sim contra os verdadeiros exércitos do espírito do mal nos domínios celestiais. Mas nós precisamos então entender que o exército do domínio celestial nós não enxergamos. Não enxergamos, a maioria de nós não enxerga os demônios. E os demônios, eles para atuarem na terra precisam de um corpo. Então eles usam as pessoas, eles influenciam as pessoas. Nós vimos que Satanás é o governador atual de todo o universo e ele influencia as pessoas através da cultura, através da religião, através das artes, das ciências, através da política, através até das leis. O estudo de hoje, eu quero que você fixe algo. Ele vai usar pessoas. Não adianta nós ficarmos nos debatendo com as pessoas e irmos contra as pessoas, porque nós vamos sempre perder. Quando nós entendermos e fizermos do que Deus diz para nós, a nossa verdade, o centro da nossa vida, nós vamos parar de brigar com as pessoas, nós vamos brigar com quem precisamos brigar, usando a armadura completa, nós vamos vencer os espíritos do mal. E aí, aquelas pessoas que estavam nos afligindo vão parar de nos afligir. Vamos entender, então, no estudo de hoje, como é que ele usa aquela pessoa. Ele usa uma situação, vamos dizer, uma situação na qual, para nós, é uma situação que nos deixa vulnerável, uma situação que nós somos sensível a ela. Ele usa essa situação, a pessoa que criou a situação, para atingir o nosso emocional. Satanás, ele tem um plano por trás do plano e o objetivo dele é nos roubar. Então, ele quer atingir as nossas emoções. Nós estamos ali caminhando com Cristo, focadas no nosso propósito, mas aí ele levanta algo que vai nos entristecer. Ao ficarmos tristes, vamos perdendo a força, vamos caminhando de forma mais lenta, vamos ficando abaladas, vamos orando menos, vamos ficando menos na presença de Deus. Aconteceu o que o inimigo queria, uma infiltração. Ele, através da situação, criou uma infiltração nas nossas emoções. Se você já entende de reforma de casa, de construção de casa, quando aparece uma infiltração na construção, é algo difícil de sanar. A infiltração, você precisa começar a tratar ela até descobrir a origem dela. Muitas vezes é complexo de chegar na origem, porque a infiltração é por dentro das estruturas. Se é uma infiltração no telhado, na parede, no piso, você menos espera, a infiltração está ali e quando você vê, ela já causou um grande dano até que ela seja sanada. Nas nossas vidas, o inimigo sabe disso, então ele faz o quê? Ele se infiltra no nosso lar, ele se infiltra através de situações que vão abalar o nosso emocional. Um dia após o outro, a pessoa antes estava bem, ela estava focada e aí ela começa a ser atingida pela infiltração maligna, ela começa a perder o brilho, ela começa a perder o interesse, ela fica mal, ela fica cabisbaixa. Significa que o inimigo atingiu-a. A pessoa pode estar tão distraída que não percebe que ela está debaixo de um ataque planejado do inimigo para tirar o lastro dela, para tirar o equilíbrio dela. E ela pode não estar reagindo aos ataques. Ou então ela pode perceber que está debaixo de um ataque, pode estar reagindo bastante, mas ela percebe que mesmo reagindo, não está conseguindo se levantar. Ambos precisamos da ajuda de Deus, precisamos pedir a ajuda a Deus, pedir que Ele venha com força, a força e o poder do Espírito deles que habitam dentro de nós para nos manter em pé ou para nos colocar novamente em pé, para continuarmos no nosso propósito até o final. O inimigo, na verdade, quer diminuir a nossa velocidade, quer nos tirar do caminho, quer nos distrair. Este aí foi um exemplo de infiltração emocional. As infiltrações emocionais, elas acontecem muitas vezes simultaneamente com a infiltração mental. Na infiltração mental, você vai
se deparar com lutas na mente, você vai se deparar com pensamentos intrusivos, pensamentos que se repetem de forma negativa, de forma crítica. Você vai encontrar na sua mente dúvidas, questionamentos, e quando isso se repete muitas vezes em determinadas situações semelhantes, uma fortaleza mental foi construída, uma fortaleza espiritual dentro da mente, um entendimento que é contrário a Deus em forma de fortaleza lhe aprisiona. Esse tipo de luta faz com que você resista à fé, você fica com dificuldade de acreditar que é possível sair daquilo. Sempre que existir uma fortaleza na mente, você vai perceber que aqui e ali você vai voltar a esse mesmo tipo de pensamento, é a mesma linha de pensamento, e você não consegue se libertar dessa linha de pensamento, e essa linha de pensamento lhe abate, traz desânimo, faz você ficar deprimida. Isto é o alerta, porque é possível, é real vencer as fortalezas. Nós vencemos as fortalezas mentais com oração e jejum. É necessário que quem já identificou rejeite o pensamento, refute o que o inimigo está ali cirandando, o que ele faz brotar de dentro no pensamento e nas emoções. O inimigo, ele criou uma estrutura mal, uma estrutura negativa, uma estrutura que lhe aprisiona, uma estrutura que é contrária à estrutura de Deus que lhe liberta. Então é preciso você se apoiar ainda mais no poder do Espírito Santo, na fé e na palavra de Deus. A liberdade está em acreditar na palavra de Deus, em usar a palavra de Deus, em vencer o medo, em vencer os pensamentos intrusivos, em vencer os sentimentos negativos, em vencer as infiltrações, selando esses lugares com a palavra de Deus. Uma infiltração numa parede, ela precisa passar um produto chamado selante, que é para tirar o poder da água de entrar por dentro daquela estrutura e de destruir tudo. O mesmo nós precisamos fazer, passar a palavra de Deus na nossa mente e nas nossas emoções, para tirar da mente e das emoções o poder de se abater. Então vamos lá, como é que você vai identificar a presença de fortalezas na sua mente? É sempre que você observar em você uma dificuldade de transicionar do que você acreditava antes, do que você pensava antes, do que você sentia antes, para o que Deus fala, para o que Deus pensa. Podem ser coisas bem simples, como preconceitos que foram colocados lá, conceitos preconcebidos, conceitos que foram ensinados lá atrás. Isso pode ser uma fortaleza que você vai precisar vencer, como áreas bem complexas que envolvem muitas emoções. As fortalezas mentais, elas são vencidas com a palavra de Deus. Pode ser uma questão cultural, podem ser vícios, qualquer coisa que nos domina e nos coloca em oposição a Deus. Enquanto o reino de Deus nos liberta, as fortalezas mentais nos aprisionam. Podemos e devemos vencer as nossas próprias fortalezas mentais. Elas vão aparecer quando nós estivermos prestando atenção. Vou contar 2 exemplos bem práticos. Um que eu venci a minha própria fortaleza mental, e outro que, através de oração, jejum e intercessão, o meu marido venceu uma fortaleza mental de anos e anos e anos. A minha foi quando eu estava numa igreja que eu gostava muito, muito, muito. Lá para mim era o céu aberto, e de repente Deus me deu uma orientação de sair daquela igreja e ir para uma outra que era o oposto daquela igreja. Era uma igreja bem mais tradicional, toda firmada na palavra. Meu Deus, como aquilo foi difícil, porque na minha concepção, a primeira igreja que eu estava era alegre, era aberta, havia as manifestações do Espírito de Deus, e a outra igreja que Deus estava me direcionando para ir com o marido e os filhos era aquela igreja toda tradicional, onde a pessoa senta, levanta, onde todo mundo faz tudo bem certinho, mas bem quietinho. E parecia que o mundo estava desabando. Acontece que eu estava recebendo a orientação do próprio Deus, a direção do próprio Deus. Isso não quer dizer que eu não
tive oposição dentro de mim. E todos os dias eu pedi ajuda a Deus. Quando eu ia para aquela igreja, eu disse: Senhor, eu quero ir alegre, eu quero ir animada, eu quero ir confiante. É o Senhor que está me direcionando. Deus foi quebrando todos os problemas que eu mesma tinha criado por causa dos meus conceitos, por causa dos meus preconceitos. E Ele foi me mostrando grandes virtudes e grandes ensinamentos que Ele tinha para nós ali, naquele outro lugar. Então, quebrar uma fortaleza mental não é algo que se faz de forma simplesmente aconteceu. É algo que vai acontecendo, a não ser que Deus use um poder milagroso e aí, puf, aconteceu. Então, esse foi o meu. Agora eu vou compartilhar o do meu marido. Eu venho orando, e quem está no canal já há mais tempo, nós entramos num propósito e saímos de um propósito e começamos outro propósito. Então, não sei lhe dizer especificamente em qual foi o propósito que aconteceu a quebra, mas eu sei que foi sim completo resultado de oração e intercessão. Porque desde que eu conheço meu marido, mesmo na época que a gente namorava, ele falava uma frase que ilustra o que ele pensava. Ele dizia que ele era o homem que tinha força depois, que ele não tinha nunca força de acordar cedo, de fazer exercício cedo, porque ele não tinha força muscular. E ele repetia aquilo inúmeras vezes. Eu acordava cedo, eu ia fazer exercício e ele não ia. Ele ia fazer exercício sempre à noite. E ele justificava que era porque ele não tinha força, que os músculos dele não respondiam, que cedo na manhã nada nele funcionava bem. O ano passado, mais ou menos em meados de junho, julho, do nada ele virou para mim e disse que ia começar a acordar cedo para ir para a academia. Eu nem dei muita bola, eu não estava orando nesse sentido, eu estava orando em outros sentidos, pedindo a Deus que quebrasse sim as fortalezas mentais, que quebrasse com tudo que precisasse ser quebrado. Mas Deus, na sua onisciência, sabe exatamente o que precisa fazer. E realmente o meu marido, por si próprio, começou a botar o despertador, começou a levantar, começou a ir para a academia, começou a gostar. E ele deu continuidade. Para falar a verdade, na época eu achei que não ia durar, que logo ele ia retroagir e ele ia voltar a dizer que não funcionava nada bem, que era melhor à noite, que ele ia voltar a fazer os exercícios à noite. Mas cada vez mais ele está acordando mais cedo, ele agora me estimula a acordar cedo, estamos os dois, um ajudando o outro numa nova fase de vida, e eu só tenho que agradecer a Deus, porque o próprio Deus agiu, operou, trabalhou, quebrou uma fortaleza que existia há mais de 30 anos. E talvez você não entenda a abrangência do que isso tudo envolve, mas na minha vida, na minha casa, no meu íntimo, no meu particular, eu sei que isso faz uma diferença enorme. Atualmente, nesse propósito, eu estou trabalhando uma fortaleza minha específica. Eu sei que ela existe já há um tempo, eu apresentei ela várias vezes a Deus, eu disse quando tal e tal coisa acontece, eu me sinto rejeitada. Quando eu menos espero, eu já reagi muito mal, e eu falo para Deus quais são as minhas reações, que na minha concepção são péssimas, só fazem muito mal a mim mesma, acaba comigo, e eu tenho falado para Ele que eu quero quebrar essa fortaleza mental que me aprisionou uma vida inteira e que passou muito tempo que eu nem a percebia. Ela me aprisionava mesmo quando eu não percebia ela, mas ela já estava lá agindo, e que ela precisa até o final deste mês parar de existir na minha vida para sempre. Por eu ter falado isso já várias vezes, aconteceram situações para me levar a voltar a sentir o que ela me levava a sentir, a pensar o que ela me levava a pensar, e eu estou tendo que fazer o quê? O que eu estou dizendo a vocês para fazerem. Usar as armas de Deus, usar a oração, usar a palavra, falar a palavra que Deus diz que é, falar o que vai destruir a fortaleza, o que vai ser contrário àquilo que está me aprisionando. E o que é que me aprisiona? A sensação de rejeição, a sensação de abandono, a sensação de ser completamente deixada ao léu. Então eu escolhi alguns versículos específicos, e nesse momento eu falo esses versículos. Em paralelo a isso, eu estou escrevendo no meu caderno todas as vezes que Deus me atende, todas as vezes que a presença de Deus é comigo, que eu percebo, para quando eu estiver extremamente fragilizada, abrir o caderno e ler em voz alta e dizer: para, eu não estou abandonada, eu não sou rejeitada, eu não sou uma pessoa
pessoa que não tem alguém por ela. Eu tenho um Deus que é por mim. Então eu estou aqui compartilhando com vocês o que é uma fortaleza mental. Eu estou compartilhando na prática como ela trabalha nas vidas de cada pessoa. E não é porque somos cristãos que não temos fortalezas mentais. Nós temos, podemos não estar cientes delas, mas não quer dizer que elas não estão nos aprisionando. Esse é um áudio de alerta, esse é um áudio de exortação, esse é um áudio para que você comece a se observar, pois Cristo já venceu elas para nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte e sair delas, porque elas estão com as portas abertas, as cadeias já foram abertas, mas nós precisamos nos levantar e rejeitar toda a mentira que entrou e que nos aprisionou por tantos anos. Pai, papai, Pai querido, Pai amado, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu não há prisão, no céu não há pensamento negativo, não há pensamento de rejeição, não há pensamento de abandono, não há nenhum tipo de prisão. Vem, Senhor, com a tua liberdade para as nossas vidas. Nos revela o que precisamos ter conhecimento a nosso próprio respeito. O pão de cada dia o Senhor já está nos entregando. Nos ajuda a fazermos um bom uso e um bom proveito da tua palavra, do teu ensinamento, da tua presença, do que o Senhor já fez por nós na cruz, do remédio que o Senhor já deixou disponível para todos aqueles que quiserem receber, usar e se apropriar. Ó Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa quando não paramos para examinar a nossa própria vida e estamos levando vidas aprisionadas com situações, com fortalezas, com emoções, com pensamentos. Nos livra, Senhor, de estarmos continuamente achando que não há nenhuma mudança a ser feita dentro de nós. Nos livra de ficar só olhando para fora, olhando só para o outro. Nos livra de achar que o problema é o outro e que a luta é para ser vencida na força contra o ser humano. Ó Deus, nós queremos que o Senhor nos ajude a não nos deixar cair na tentação, ignorar o mal, de ignorar as armadilhas do mal, de ignorar as infiltrações na mente e nas emoções, de ignorar as fortalezas mentais. Nos livra, Senhor, do inimigo, nos livra de estarmos cegos, de estarmos andando com os olhos abertos, mas estarmos mortos para a tua palavra. Queremos ser alcançados pelo Senhor, pela sua providência, pelo seu poder, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, e o Senhor nos prometeu endireitar tudo que está desalinhado, tudo que está torto, tudo que está em caos, tudo que está em destruição nas nossas vidas. Vem nas nossas parentelas, Senhor, vem no nosso matrimônio, vem nos nossos relacionamentos com os filhos, vem no nosso relacionamento conosco próprio, vem no nosso relacionamento contigo. Endireita o que precisa ser endireitado. Lembra a cada um aqui que a nossa guerra não é contra os seres humanos, a nossa guerra é contra os principados, potestades, poderes e dominadores tenebrosos que estão aí articulando, verdadeiros exércitos que articulam contra nós para nos colocar em situações onde vamos duvidar de nós, vamos duvidar de Deus, vamos duvidar que vamos ser socorridas, que vamos ser salvas, vamos duvidar do teu poder. Não queremos mais viver assim, Senhor. Nós queremos acreditar que o Senhor está entrando com providência em cada lar, trazendo cura, salvação e libertação. Aqueles que estão precisando de socorro financeiro, que o Senhor já liberou e que nós precisamos nos apropriar do teu socorro financeiro, pois com as tuas riquezas em glória, o Senhor tem ideias criativas para fazermos mais dinheiro, para diminuir as despesas. O Senhor tem para nós oportunidades, o Senhor tem grandes compras, grande poder de venda, contratos feitos, novos empregos, novas oportunidades, conexões divinas. O Senhor tem o melhor para o seu povo, que o Senhor já liberou do norte, do sul, do leste e do oeste. O Senhor já liberou o poder para nós usarmos a tua palavra e decretarmos o fim da falência nas nossas vidas, o fim da falência nas relações, o fim da falência nas finanças, o fim da falência no diálogo, o fim da falência nos relacionamentos. Nós declaramos que venha a bonança, que venha
excelentes notícias do norte e do sul, que venham as tuas riquezas em glória para a família do teu povo, no nome de Jesus. Deixe aí o seu legal como forma de gratidão. Não vá embora sem contribuir com a expansão do reino. Copie o link desse estudo, encaminhe para todo aquele que Deus colocar no seu coração. E agora é o seu tempo de passar na presença do Pai, na presença de Papai. Pergunta para Ele, pede para Ele te mostrar quais são as áreas que você está em fortalezas mentais, aonde você precisa trabalhar, como você precisa trabalhar. E lembre de estar sempre perdoando, porque a sua luta não é contra a carne, contra o sangue. Perdoe a você própria, perdoe a quem está te fazendo o mal. Comece a se posicionar, comece a entrar em época de vitória por estar guerreando contra aquele que está influenciando, insuflando para que situações ruins aconteçam na sua vida. O Pai lhe ama, o Pai aguarda por você, peça a ajuda dele, o poder do Espírito dele vai agir na sua vida, ele está te esperando e eu verei cada um de vocês no próximo estudo.